Amém. Glória a Deus, aleluia. Damos graças, ao Senhor pelo privilégio que Ele nos concede estarmos aqui na casa do Senhor nesta noite para nos glorificar e exaltar o nome do Senhor nesta noite. Amém, igreja? Amém. Vamos se colocar de pé, amém? Reverência a palavra do Senhor. Logo após estaremos passando a palavra para o Senhor nesta noite, que vai estar trazendo a palavra para o nosso coração nesta noite. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, te damos graças ao Senhor por este privilégio que o Senhor está nos concedendo nesta noite. Estamos aqui na casa do Senhor nesta noite para nos glorificar e exaltar o nome do Senhor, Salvador Jesus Cristo, aleluia. Que o Senhor continue nos concedendo esse privilégio para que possamos estar sempre glorificando e exaltando o nome do Senhor, Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor continue usando os teus céus gloriosamente na tua presença, em nome do Senhor, Salvador Jesus Cristo, aleluia. Te damos graças, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, nossos corações. Que o Senhor venha nos guiar pelas leis da justiça, Pai querido. Te agradecemos por essa primeira parte, pelos louvores, pelas palavras que foi ministrada aqui nesta noite, foi falada aqui nesta noite. Que o Senhor prepare os nossos corações para a segunda parte que vai estar sendo ministrada nesta noite. Que o Senhor venha usar o peregrino que vai estar trazendo a palavra do Senhor para os nossos corações nesta noite. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor possa usá-lo ele grandiosamente, Pai. Que o Senhor toque no coração dele. Que o Senhor possa usar como instrumento nas tuas mãos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Que o Senhor abençoe cada um gloriosamente, em nome de Jesus. E a palavra está comigo como pregador desta noite, amém? Que vai estar ministrando a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Abra a sua Bíblia, em nome de Jesus. Gracinha, né? Nosso jovem, né? Orando, né? Com mais fervor. É tão gostoso nós ver pessoas crescer na presença do Senhor. É coisa linda a gente ver pessoas sendo usadas pelo Espírito Santo. Abra a sua Bíblia. O Evangelho escreveu São Marcos, capítulo 16. Isso. No versículo 1, a palavra do Senhor está dizendo dessa maneira assim: e passando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas e iriam ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? No versículo 9 está escrito assim: e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Amém? Poder se sentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Quero agradecer o nosso pastor Edmilson, que confiou para nós darmos a palavra do Senhor. Eu sempre digo que eu venho trazer a palavra de Deus. Eu gosto de trazer a palavra de Deus. O que acontece lá fora, ou que tem lá fora, ou que vai acontecer lá fora, eu gosto de trazer a palavra de Deus. Comam, alimentam-se, porque é dela que nós vamos dar conta. E nós estamos aqui para falar da palavra de Deus. É a palavra de Deus que me fortalece, é a palavra de Deus que me sustenta, é a palavra de Deus que eu fico na presença do Senhor, é a palavra de Deus que nos dá ânimo, é a palavra de Deus que nos dá discernimento, é a palavra de Deus que nos dá sabedoria, é a palavra de Deus que nos capacita, é a palavra de Deus que nos dá cada vez mais entendimento, porque a própria Bíblia explica a Bíblia, e nós vamos almoçar, jantar, tomar café, ceiar, tudo é pela palavra de Deus. Se nós não olharmos pela palavra de Deus, ficaremos fracos, ficaremos doentes,
ficaremos ceando-nos e assim sucessivamente. Por quê? Porque é a palavra de Deus que nós podemos combater todas as heresias, todo o mal, e nos vamos cada vez mais sair fortificados. Aleluia, Jesus. É a palavra de Deus. Outras coisas não interessam, porque é a palavra de Deus que cada vez que entra no meu coração, eu me alegro mais, eu fico mais feliz, eu fico mais contente. Não importa a quantidade de pessoa, não importa quem é que está no púlpito, quem está pregando, quem está louvando, quem é que está na nave da igreja, não importa. O importante é nós ouvirmos a palavra de Deus. Comam quem quiser, alimentam quem quiser, vai sair daqui fortalecido, porque não é a minha palavra, não é a palavra do pregador, mas é a palavra de Deus. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, sobre a ressurreição de Jesus. Nós entendemos, irmãos, que até nos dias atuais, é verdade isso que eu vou falar, até nos dias de hoje, é verdade isso que eu vou falar, tem pessoas que não creem que Jesus ressuscitou, que não acreditam que Jesus ressuscitou, tem pessoas que não acreditam que Jesus é Deus, que não acreditam que Jesus fez assunto ao céu, e naquela época também, nós vemos, andamos pela passagem que fala a palavra de Deus, que tem pessoas que andaram com Jesus, andaram com Cristo, viram as suas obras, pastor Edmilson, viram as suas maravilhas, viram que Jesus ressuscitou morto, que fez o cego ver, que fez paralítico andar, que fez homens se converterem, mulheres se converterem através da palavra. Você vê que no poço de Samaria havia uma dissensão, havia uma contenda entre os samaritanos e os próprios judeus, mas Jesus entrando no poço ali para pedir água àquela mulher que nem era lícito aquele homem chegar perto a uma mulher estrangeira, mas de repente Jesus chegou e sentou e pediu ela: mulher, me dá água. Era uma mulher. Se a gente olhar pela trajetória da palavra de Deus, desde o princípio, tudo bem que a gente vê que a Eva caiu, mas Eva também acreditou. Você vê que a Eva, ela achava que era aquilo que era verdade, a qual a serpente enganosa enganou ela, mas ela creu. Aquela mulher samaritana conversando com Jesus ali naquele poço de Samaria, no poço de Jacó, aonde o próprio Abraão, Isaac e Jacó bebendo daquele poço ali. Sabe o que aconteceu? Aquela mulher estava tirando água daquele lugar. Jesus sentando, cansado da viagem, coitado, com os pés sujos, com sede, suado talvez com a roupa ainda suja, porque ele andara muitos e muitos quilômetros pregando a palavra de Deus. Mas ele sentou naquele poço com fome, com sede, cansado da viagem, chegou para os discípulos, pastor Edmilson, falou: Edmilson, eu quero que você vá lá na cidade comprar pão, comprar biscoito, comprar bolacha, comprar refrigerante, compra para vocês se alimentarem, porque nós ainda temos obra para fazer. Os discípulos saíram e foram, obedeceram e foram. Mas gente, o próprio Cristo cheio de amor. É muito lindo isso. É muito lindo. Sabe o que eu acho quando Jesus... Eu estou saindo um pouquinho, mas eu vou voltar aqui da ressurreição, porque é muito lindo falar de Jesus. Você vê que Jesus, ele
viu aquela mulher, ele pediu com delicadeza. É como Jesus chegasse na tua casa, Sabrina, e falasse assim, batesse na tua porta, igual a leitura da nossa diaconisa Eva, né? Eis que tua porta aí, eis que tua porta aí, abre. Ele bate nas tuas portas, Sabrina. E ele não, naquela época, os homens, eles não falavam com a mulher sozinha, né, pastor Júlio? Eles não tinham contato. Por quê? Porque é o temor, é o respeito, é o opróbrio, né? É sobre a distância de que muitos anos ocorreu em Samaria e judeus. Mas ele bate na tua porta e chega para você e fala: Sabrina, me dá um pouquinho de água. Com aquela voz mansa, aquela voz meiga, aquela voz suave. Ele bate no nosso coração e está falando comigo: ei, deixa eu entrar ali, deixa eu fazer morada no teu coração, deixa eu tirar o orgulho, a soberba, o disse-me-disse, a fofoca, deixa eu fazer o que eu quero, não deixa eu fazer o que o mundo quer não, mas deixa eu fazer o que eu quero, deixa eu fazer algo diferente na tua vida. É isso que Jesus ele quer fazer isso. Deus ele abre o nosso coração, não é para fofoca, não é para falar de fulano, desse ciclano, eu não quero saber disso, eu quero saber somente da palavra de Deus, eu quero saber de Jesus, porque pastor Edilson, quem vai dar conta vai ser eu. Aquelas mulheres, elas acreditavam, elas criam, ela sabia aonde Jesus tinha um monte, uma multidão de gente. Tinha pessoas que andavam com Jesus, mas não era muito ligado pela sobra de Jesus, pelo feito de Jesus, pelas realizações de Jesus, mas queria usufruir o que Jesus trazia. Assim como Judas era o ladrão, a Bíblia fala que ele era o ladrão. Quem pegava na sacolinha, lá, sabe, ele pegava as moedinhas, ele metia no bolso. Jesus, ele observava isso, ele queria. Jesus, quando ele fala para mim, para você, para a igreja, ele quer que nós tenhamos a mudança interior pela ação do Espírito de Deus. Pela ação. O Espírito de Deus, ele pode fazer alguma coisa se você não quer? Não pode. Ele não é invasor. Ele bate na porta para quê? Para você abrir e convidar. Entra, Jesus. A minha casa é toda sua. Não fique só um dia, não fique só um mês, não. Fica eternamente dentro de mim. Aleluia. Eu quero ter mais fé, por isso que eu li a palavra, é a palavra que eu vou nas igrejas pregar, que eu vou na igreja cantar, que eu vou na igreja ajudar. Eu estou aqui para fazer a obra de Deus. A Bíblia me fala para mim estar dentro da palavra de Deus, para mim realizar os feitos que Jesus fez. Não é isso, irmã Maria? Aquela mulher teve fé. Aquela mulher, ela viu que não era só o salvador da vida dela, ela viu que não era só um curador, ela viu que não era só um historiador, ela viu que não era só um profeta, ela viu que não era somente um homem, mas ela viu além daquilo que nós não imaginamos. Ela estava na presença do Deus Todo-Poderoso, aleluia, que é Jesus de Nazaré, aleluia. Jesus ele falou várias vezes da sua morte. Eu acredito que algumas das vezes, talvez, a Bíblia não fala, mas talvez ela ouviu falar, mas ela guardou aquilo no coração.
Mas a Bíblia diz que quando acontece a morte de Jesus, era necessário acontecer a morte, porque se não acontecesse a morte, não teria sacrifício, não teria igreja salva, não teria fé, na verdade não teria nada. Mas é por causa da palavra de Deus, a qual nos ensina que Jesus morreu, ressuscitou, está com Deus Pai, mas também está no nosso coração. Jesus está no teu coração. E tem uma coisa que Jesus, Ele está dentro do teu coração e Ele não quer fazer, Ele não quer realizar. O que é, irmão? É sair de dentro do teu coração. Jesus, Ele não quer sair de dentro de você. Jesus, Ele não quer te deixar sozinho, não quer te abandonar, mas Ele quer permanecer dentro de você para realizar maravilhas, realizar o Evangelho, realizar curas, realizar coisas maravilhosas, realizar principalmente a conversão de alma. Jesus estava no sepulcro, pastor. Jesus estava então naquele sepulcro, estava a pedra ali já com seu soldado, talvez ali tinha saído, mas de repente de madrugada, sabe quem é que chega lá primeiro? Maria de Madalena. A Bíblia diz que aquela que tinha expulsado 7 demônios. Tem gente que nem demônio tem, mas não acredita. Tem gente que nasce, cresce, reproduz, fica velho, morre sem Cristo porque não crê na palavra de Deus. Não é só nessa vida, não é só neste tempo, mas naquele tempo também acontecera isso. Até os irmãos de Jesus nunca. Imagine você ter um irmão que tem poder de dom, de cura, de revelação, um dom de maravilha, dons de Deus, mas você não crê que o teu irmão faça isso. Isso é um absurdo, irmãos. Como que os próprios irmãos de Jesus, alguns, nem todos, mas alguns irmãos de Jesus não creram que Ele é o próprio Messias, que Ele era o enviado, que Ele era o Salvador. Nossa, imagine se de repente olhasse assim: mãe, a senhora teve o meu irmão Jesus? Sim, meu filho, eu tive o teu irmão Jesus. Mas mãe, a senhora nem tinha relação com meu pai, a senhora nem deitou com meu pai, a senhora, como que isso veio acontecer? Me explica. E ela explicando aquela história, eu não acredito. Eu não acredito. E eles foram crescendo praticamente juntos, talvez. E é porque a Bíblia, ela trava um pouco, ela não fala muita coisa sobre a infância, adolescência, pré-adolescência, a juventude de Jesus. A gente vai ver Jesus lá com 30 anos, né? 29, entre 29 e 30 anos, mais ou menos assim. 27 a 30 anos, porque o calendário gregoriano teve uma mudança, uma variação, então, beleza. Mas aí Jesus foi fazendo as suas obras, seu ministério, foi batizado pelo João Batista, e assim chegou no Calvário, foi crucificado, condenado, cuspido, maltratado, morto, foi levado pelo sepulcro ali de José da Arimateia, travou, colocou uma pedra gigante, nem mulher, nem homem conseguia tirar aquela pedra, porque estava travado e era ordem de Herodes. De repente, irmão, de madrugada, a mulher chegou e falou: eu acredito. Mulher, tem mulher que tem um dom de acreditar, tem um dom de crer, tem mulher que é mulher de oração, mulher que busca na vigília, busca nos montes, busca nas orações, tem mulher que busca de verdade, ela tem um desejo de trabalhar para Deus, tem um desejo de fazer as coisas para Deus, e está ela lá, seja em casa, seja no trabalho, seja na rua, no Evangelho, seja na igreja, porque mulher é uma bênção, mulher é uma bênção.
Mulher é coisa maravilhosa. Nossa! Eu glorifico a Deus quando Deus fez a mulher. Eu olhou assim: Adão, peraí, eu vou fazer uma coisa aqui maravilhosa, você vai amar. E ele fez a mulher. Oh glória! Mas tinha uma mulher chamada Maria. E esta mulher chamada Maria, irmã, ela foi correndo no sepulcro. E ela acreditava, mas Pedro foi correndo lá. Quando chegou lá, sabe quem é que tinha quebrado o lacre? Sabe quem é que tinha rolado a pedra? Os anjos. Tinha um anjo do lado, um outro anjo. Quando o anjo estava lá dentro, ele já veio com a plaquinha assim, sabe? Ele veio com a plaquinha. Estava escrito assim na plaquinha: ele não está mais aqui. Aleluia. Ele não está mais aqui. Aleluia. Ressuscitou. Ele ressuscitou, meu Senhor. Aleluia. Jesus, por que procura o vivo entre os mortos? De repente o anjo desaparece. Maria corre lá onde estavam os discípulos, corre e anuncia Pedro, Tiago, João. Só Tomé que não estava, mas estava a galera toda lá, estava todo mundo lá, o pessoal todo comendo, porque para os fariseus, para os judeus, para os sumos sacerdotes, Anás, Caifás, aquela galera lá, para ele era uma seita, para ele era porque ele não queria. Mas veja bem, Maria chega, bate na porta, Pedro abre, entra Maria, e ela diz: eu vi o que, Maria? O que você viu? Eu vi, o que você viu, meu filho? Fala para mim. Eu vi Jesus ressuscitado, e ele disse: vai aos meus irmãos e diz as boas novas, que eu, aleluia, ressuscitei. Jesus ressuscitou. E eles começam a indagar, a meio confuso, muitos acreditavam, mas como que não? Que Jesus ressuscitou? Não, mas ele ressuscitou. Pedro meio na foice perguntou: Jesus ressuscitou mesmo? É verdade? Foi verdade. E ele pega com João, sai correndo. João era mais novo, João mete na Bíblia, sai correndo. Aí vem Pedro, que é meio velhinho, meio capeta, sei lá. Aí começa a correr, não consegue correr. Quando chega lá na frente, pega na pedra lá na porta, ele olha lá para dentro, vem Pedro rapidinho, entra lá dentro do sepulcro. Quando ele entra no sepulcro, ele viu que não tinha ninguém. Ele volta, Pedro e João voltam lá onde eles estavam escondidos, porque eles estavam com medo de também serem pegos, também serem mortos, mas não era a hora. Quando de repente, do nada, acontece que Pedro chega dentro daquela casa, bate na porta, eles abrem a janelinha, sou eu, entra Pedro. Então Pedro, o que aconteceu? O que houve lá? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou também. Jesus ressuscitou daquela cova, daquele túmulo, daquele negócio que estava. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, se eu me falho a memória, versículo 22, eu acho que é 24, sei lá. Fala que nem a morte pôde suster, a morte não conseguiu segurar Jesus. E ele ressuscita dentre os mortos. E ele começa a andar. De repente, Maria de Madalena vai correndo novamente para o sepulcro. E ela começa a procurar e vê um jardineiro, mas na verdade aquilo era um anjo. E pergunta: aonde puseram o meu Senhor? Aonde puseram o meu mestre? Aonde colocaram? Eu te imploro, eu te peço, por favor, me diga. E ele vira para ela: ele não está aqui. Mas de repente ela começa a chorar e ele dá uma volta. Olha que coisa linda, pastor de Deus. Ele dá uma volta e chega pertinho dos pés dela e diz: Maria. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, você não sabe
a glória que tem nessa palavra. Você não tem ideia. Quando Jesus chega lá ressurreto, com a mão, as suas mãos furadas, o seu lado furado, com aquele resplandecer, com aquele linho fino, aquele rosto maravilhoso, aquele brilho do Espírito Santo, os pés furados naquela sandalinha, sabe? Aquela roupa linda, irmã Maria. De repente Jesus chega perto dela, olha para ela e diz: Maria. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Você está sentindo o Espírito Santo aí? Tá? Aleluia, Jesus. Porque eu estou sentindo o Espírito Santo aqui. E ele dizendo assim: Maria. E ela disse: Raboni. Glória a Deus. Meu mestre. E ela vai correndo, se pega no pé dele, chorando. Até eu fazia isso. Eu ficava nos pés de Jesus, eu beijava, eu abraçava os pés dele, ficava chorando nos pés dele, abraçava: Senhor, não sai daqui. Aonde o Senhor for, eu vou querer. Não, aonde o Senhor for, eu vou querer ficar com o Senhor. Não importa para onde o Senhor, se o Senhor subir para o céu, eu vou agarrado, mas eu quero ficar nos pés de Jesus. É nos teus pés, Senhor. Mas Jesus chega para ela e fala assim: Maria, não me chega perto, não me chega ainda, porque eu ainda não fui para o meu Pai, mas fala aos meus irmãos, vai lá, conversa com os meus irmãos. Jesus está chamando você de irmão. Nós somos co-herdeiros dele, com o reino do Pai, aleluia. Nós somos filhos de Pai, aleluia, e co-herdeiro com Jesus. Nós somos irmãos. Fala para os irmãos, aleluia. É muita bondade. É agora que entra o nosso louvor, aleluia. A bondade de Deus vai entrar agora no teu coração, aleluia. Quero convidar minha esposa aqui para nós estarmos louvando, e você ainda fica com espírito de adoração, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glorificado seja o Senhor. Oh Jesus maravilhoso, tu és lindo, Senhor. O Senhor não deixou diferente, Senhor. Hoje não é diferente. Nós cremos na tua presença. Nós cremos no Senhor. Nós cremos que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel, em todo tempo tu és tão bom, todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus.
bondade de Deus nos alcançou. A bondade de Deus chegou em Jequitimá. Glória A a Deus. bondade de Deus chegou neste lugar. A bondade de Deus chegou no meu coração. A bondade de Deus chegou no teu coração. A bondade de Deus vai chegar em coração ainda contrito, desesperado, pessoas ainda com maligno, pessoa ainda que não tem muito conhecimento, pessoa ainda que está afastada, pessoa fraca, deprimida, pessoa desamparada, pessoa órfã. A bondade de Deus ainda vai chegar, aleluia, vai chegar neste lugar, porque eu creio na palavra do Senhor, que este lugar aqui ainda tem promessa, pastor, aleluia, ainda tem promessa para encher, ainda tem promessa para ganhar alma, ainda tem promessa, aleluia, de crescer nesse lugar, cheio de homens, de mulheres de Deus, aleluia. Eu quero uma vez, pastor Denilson, um dia voltar aqui, aí tem grupos de mulheres aqui para cantar, aleluia, tem jovens aqui para estar louvando, tem mulheres, tem homens, tem grupos de varões aqui cantando. A bondade de Deus ainda invade esse lugar. Eu ainda creio. Eu creio, porque a obra não é minha, aleluia. A obra não é do pregador, do cantor, nem do pastor. A obra é de Jesus de Nazaré, que outrora, aleluia, foi crucificado na cruz do Calvário, foi morto, aleluia, estava no caixão, estava ali quase praticamente, aleluia, dentro daquela escuridão, mas a Bíblia diz: aonde há escuridão, a luz resplandeceu nas trevas e ressuscitou para a glória de Deus Pai. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, para falar desse amor, para falar dessa bondade, para falar dos feitos que Jesus fez, dos feitos que Jesus faz, dos feitos que Jesus ainda vai fazer, porque Ele é ontem, hoje e eternamente. Eu creio que Jesus pode fazer o impossível. Mesmo que eu não creia, olha só, mesmo que eu não creia, Deus não está pregado na minha crença, mas está pregado naquilo que Ele falou, disse e fará. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria Ele e não cumpriria, falaria e não aceitaria, porque Deus Ele é fiel para cumprir todas as coisas que está escrito. E Deus, no nosso interior, no nosso coração, Ele colocou o quê? O Espírito do escudo, o Espírito da verdade, o Espírito Santo está em nós. Está em tu, está em mim. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ainda que não temeremos, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas fujam ou se perturbe ao rio cuja corrente alegra uma cidade de Deus, no santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus o ajuntará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, o reino se moveram, e Ele levantou a sua voz, e a sua voz fortaleceu. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Bem-aventurado aquele que está diante da fortaleza do Senhor. Esse não cai, esse não peca, esse não erra, porque o Espírito da verdade está com ele. Ele é uma fortaleza na nossa vida. Nós não fizemos casa, Mateus, em areia, em palha, em feno, em coisas materiais, mas a nossa casa está estruturada na rocha que é Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe poderosamente essa igreja, a igreja do nosso pastor na Iséia, não só nessas igrejas, mas em todas as igrejas evangélicas que pregam a palavra de Deus. Prega a palavra de Deus. Eu não quero saber de fulano, de ciclano, de... não. É a palavra de Deus que nós temos que pregar, porque nós vamos dar conta até dos louvores. A Bíblia diz que até as crianças vai dar conta. Imagina, gente. Amém? Que Deus possa abençoar poderosamente. Amém? Nosso pastor Edilson,
né? Nosso pastor Edgar não, né? Pastor Edgar é o pastor presidente lá do Rio de Janeiro, ó. Um beijo, Deus abençoe. É José Pagoto. Eu estou confundindo aqui, estou achando que estou no Rio de Janeiro ainda. Eu estou achando que eu estou lá, mas Deus Um beijo, pastor Edgar, irmã Josiane, Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Pastor Barroco. Quem sabe ele ainda muda para todas nós. Ele ainda está lá no Rio ainda.